Graça e paz, querido. Shalom, shalom. Voltei aqui novamente. Glória a Deus. Deixa eu dar uma puxadinha aqui de zoom. Estávamos ao vivo aqui, aguardando o evangelista Leandro, nosso amigo, entrar aqui online. Deu uma travada aqui, uma bugada aqui no nosso sistema. A gente não conseguiu. Eu tô de casa mais uma vez. Eu achei que essa semana fosse uma semana que mudaria algumas coisas com relação à live. Dependo de algumas estruturas ainda para estar resolvendo, para poder trazer o melhor vídeo para você, para poder fazer o melhor, mas não consegui resolver para essa semana. Mudamos de horário a live, o intuito é te ajudar, recebemos mensagens, informações a respeito de pessoas que queriam participar da live, não conseguia participar da live por conta do horário ser 17 horas e definimos então assim jogar para 22 horas para juntos estamos aqui, aprendermos do Senhor, essa mentoria. A gente está com uma coleção de lives. Estamos com uma coleção de lives, se eu não me engano são 8 ou 9 lives que estamos aqui em sequência fazendo com mentoria sobre liderança, tanto liderança cristã como liderança completa para a sua vida. E estou feliz de estar podendo estar participando junto com você. Esse horário é um horário muito mais acessível, segundo o pessoal me informou. Peço já perdão, a falta de iluminação, estamos aqui com alguns problemas, estou já 15 minutos, a gente tentando entrar na live, saindo, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e te ensinar, te passar informações, aprender juntamente com vocês. Eu quero que seja uma live bastante interativa como tem sido, você pode comentar, você pode falar, pode deixar aí registrado o tema da nossa live, e hoje nós vamos falar a respeito da liderança e seus desafios sobre a vida profissional. Liderança de uma forma geral dentro da sua vida profissional, e eu chamei meu amigo Leandro, pelo jeito ele já está aqui, deixa eu chamar logo ele aqui para a gente não ter problema nenhum, porque deu problema aqui conosco aqui na live online. Meu amigo Pastor Bruno, Deus te abençoe, rapaz. Eu tentei falar com você e não consegui falar com você. Eu quero você aqui comigo aqui em uma das lives, tá bom? Pastor Bruno Melo, me chama aí depois no WhatsApp. Eu acho que você tem meu WhatsApp. Eu preciso marcar com você aqui para a gente estar batendo papo. O Leandro já entrou. Shalom, meu irmão. Shalom, querido. Você consegue deitar, deitar não, na verdade, colocar de pé seu celular. Isso, Assim? glória a Deus. Aí tá Então, perfeito. vou sair aqui e vou botar ele de pé. Peraí, vou sair aqui e vou. Tá bom, te aguardo, te aguardo. Um abraço aí para todos os meus amigos que estão entrando aí, discípulos lá da igreja. Shalom a todos. É com muita felicidade que estamos aqui juntos para poder estar aprendendo aí um pouquinho a respeito de liderança, essa mentoria boa que estamos fazendo. Amém, Pastor Bruno. Vai ser um prazer estar com você também. Eu vou estar. Entra aí no meu WhatsApp, entra no meu WhatsApp depois. Vamos desenrolar aí um horário. Horário não, o horário já está estabelecido, 22 horas. Já está estabelecido que você vai estar comigo aqui numa live, amém? Então, vamos continuar essa mentoria aí de liderança, meu amigo. Marlúcia está dizendo que está travado. Está travado, queridos? É porque o Leandro saiu. Está travado? Voltou ou não? Alguém me dá uma posição aí, qualquer coisa eu saio. Kátia, shalom, querida. Tá tudo tranquilo? Imagem, som. Hoje tivemos uma travada em tudo, já é a segunda vez que entramos aqui na live, mas vamos conseguir fazer essa live, entregar o melhor, o mais perfeito que pudermos entregar para você aí, dentro desse tema tão tranquilo que a gente vive no dia a dia, tranquilo para acalmar os nossos ânimos, porque não é nada tranquilo, liderança dentro do aspecto profissional, e vamos tratar esse assunto com relação à vida do líder dentro do seu aspecto profissional. Lembrando, para vocês que estão entrando agora, eu estou aguardando o Leandro entrar novamente, ele vai entrar. Nós estamos fazendo uma mentoria
lives que são mentorias para você aplicar para a sua vida, seu dia a dia. É, todo mundo me pergunta, pastor, é live cristã? É uma live para qualquer pessoa, de qualquer religião, porém, nós somos cristãos, então nós abordamos assuntos que são cristãos, assuntos que têm a ver com a Bíblia. Mudamos o horário completamente. Nossa live era todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 17 horas, e chegava até 18h20, 18h30. Porém, o pessoal foi reclamando, estou preso no trabalho, não estou conseguindo assistir, estou no trânsito, não dá para poder fazer porque estou na escola. Então, nós mudamos para 22 horas. Hoje é a primeira live, então tá tudo mudado, aqui tá tudo diferente. Mudamos o local, deixei parte do meu equipamento na igreja, mas vamos aqui entregar o melhor que nós pudermos para você. Tá? Só lembrando, Leandro já entrou aqui, já vou convidá-lo. Só lembrando você, as nossas lives elas estão acontecendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 22 horas, tá bom? Fica gravado no meu Instagram e eu mando para o YouTube da igreja. Perdão, o YouTube da igreja é Igreja Apostólica Creio, tá? Você pode ir lá, tá a sequência de lives, tá tudo numeradinho para você não perder nada. Nós já gastamos um tempinho aqui da nossa live, vou convidar nosso amigo, porque nós temos muita coisa para falar. Pastor Bruno, se estiver ao vivo ainda, meu irmão, tá anotado aqui, hein? Semana que vem eu tô com você. Leandro, Shalom. Pai do Senhor, meu amigo, que Deus te abençoe. A paz. Que a paz de Cristo nos inunde nessa noite aí. Já são 10h20. Por conta disso, tu vai me dar 20 minutos a mais. É tranquilo. Opa, hoje eu tô todo desajeitado aqui com meus equipamentos que eu deixei tudo na igreja. Culpa da Kátia. Cadê a Kátia? A Kátia tá ao vivo aí? Opa, acho que melhorou agora. Ó, fica tranquilo que aqui também tá no improviso. Aqui também tá no improviso. Ah, tá. Tô desde No 9 improviso, minutos dando coisas aqui e bota a criança para baixo e daqui a pouco bota a criança para cima e desce a criança para baixo e estamos aí. Mas o importante é que nós vamos sair daqui edificados, né? Pode ter certeza. com certeza, com certeza. Vamos orar, Leandro? Vamos. Tendo bastante embate aí hoje, nós vamos orar porque a oração dissipa logo tudo e a gente continua aqui. Tem bastante tema para poder lidar. Vamos orar? Vamos sim. Pai, colocamos em tuas mãos, Senhor, nesse momento essa live, Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o local onde nós estamos. Venha abençoar, Senhor, todo o circuito, ó Pai, Senhor, aparelho celular, internet, Wi-Fi, fibra, energia elétrica, Pai. As paredes onde nós estamos, eu te peço que o Senhor abençoe agora, Senhor. Senhor, que é isso tudo que nós vamos aprender, debater, discutir aqui nessa noite, ela seja tudo de bom grado ao seu coração e alcance as vidas, Senhor, que estão nos ouvindo, alcance as vidas que ouvirão essa live, que verão essa live no YouTube, no Instagram. Que o Senhor venha nos usar, ó Pai, nessa noite, ensinando a respeito desse desafio de um líder dentro da sua área profissional, e eu tenho certeza que será uma bênção como todas as outras foram. Que o Senhor esteja aqui conosco. Eu te agradeço por tudo, Deus, em nome de Yeshua. Amém. Glória a Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, meu amigo, agora, evangelista Leandro. Né, esse presente que o papai deu aí pra gente ontem, né, foi um momento muito especial, e, entre outras particularidades, mas Deus ele prepara o ambiente, ele prepara a gente, né? E mediante a isso nós tivemos uma perda no nosso ministério irreparável, mas foi feito o propósito de Deus, né, sobre a minha vida. E hoje estamos aí, ontem acordamos presbítero e dormimos evangelista, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. O pessoal está dizendo que tá bom aqui a imagem, tá bom o vídeo. Então vamos continuar aqui. Como é que tá minha amiga Lívia, meu amigo Dan? Está ótimo. A gente, como você sabe, né, a gente ficou aí uma semana isolado, perdemos algumas programações da igreja importantes, aniversário da igreja, do templo, né, do ministério, mas por conta da Covid, né, e a gente teve que ficar isolado, mas até sair o resultado e para glória de Deus, esse resultado deu negativo,
mas Glória a Deus. hoje está bem, está recuperada, graças a Deus. Era uma questão de gripe, né, normal, mas veio bem forte. E Daniel tá ótimo. Daniel tá ótimo, Amém. daquele jeito, né? Aquele jeito dele. E aí, É como é que bem sadio, cheio de graça e unção. pastor, as filhas, como é que estão? Tá tudo bem? Tudo bem, pastora, tá tudo bem, já tirando já seu momento de sono. Amanhã ela acorda cedo para Verdade, trabalhar. cansativo, né? Cansativo. Cansativo. Mudamos aí toda a rotina, na verdade, né? É, é um prazer tá com os irmãos esse horário de 10 horas. É um prazer servir, a gente está aqui para isso. Quando tem meses, tem povo aí da igreja, aí eles podem confirmar, tem meses, acredito que desde o ano passado, que Deus tem falado a respeito de expandirmos o reino, né, através de lives, através de informações. E eu tive bastante receio, me retive bastante. Estar disponível nas redes sociais não é algo fácil, não é algo. O Leandro, pelo jeito, caiu aí o link dele. Amém. O povo aí da intercessão começa a clamar aí. Começa a clamar que hoje eu nunca tive tanta dificuldade para poder fazer uma live. Quando não era meu nervosismo, era alguma coisa referente a posicionamento de câmera, nada tão complicado quanto cair toda hora, travar a câmera do celular. Eu tive que reiniciar o celular, mas Deus hoje com certeza vai tratar os nossos corações. Amém? Você fica aí vigilante aí. Deixa eu ver se eu consigo convidar Leandro de novo. Opa, acabei de pedir a intercessão para poder clamar, meu amigo. Tá, ó, vou te falar, varão. Vou te falar. Vamos clamar aí. Que Eu guerra. nunca tive tanta dificuldade para ter uma live, rapaz. Nunca tive tanta dificuldade para ter uma live. Guerra, meu irmão. Que guerra. Para quem tá online aí conosco, o pessoal sabe aí que nos acompanha, a gente nunca teve tanta dificuldade como hoje. São 10h25 da noite, a gente não começou a tratar o assunto ainda. Hoje, um dia que foi tão tranquilo, né? Os irmãos É, sabem, quem me acompanha. Eu estava em oração quase agora, uma hora atrás. Cheguei em casa e fiquei totalmente reservado para a live. Não imaginava que iria ter tanta dificuldade, mas nós estamos aqui, vamos vamos, fazer aquilo nós vamos fazer em que nome Deus de determinou. Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Toda Amém? guerra agora. Vou dar lugar, varão. Vou dar Já. lugar. Vou dar lugar para ter coisa. Vamos dar lugar aí. Vamos dar lugar aí. Clama aí, povo. Aí, Clama aí. Intercede pela essa live aí. Intercede aí. aí dois amigos se encontram, um assembleiano, o outro worship. Mas você sabe muito bem, e a gente costuma dizer que muito bem a gente gosta muito da Igreja Preta. Você sabe muito bem disso, né? Eu já falei declarado isso. Eu estou na Assembleia porque Deus me colocou lá, mas o coração tá pulando, né? Salta do coração quando eu vou numa Igreja Preta. Rapaz, rapaz, não fala negócio de igreja preta, não. Eu liberei isso daí Igreja em Church, alguma live. Acho que Igreja foi quinta-feira, eu liberei isso numa live. E depois eu lembrei que eu tô ao vivo. Depois eu lembrei que eu tô em rede social. Eu tava falando sobre isso quando caiu aí seu link. A dificuldade que eu tive de aceitar a fazer algo dentro das redes sociais é um pouco complicado. A gente sabe que quando a gente libera informação de forma geral, a sim. gente nós autorizamos que as pessoas falem daquilo que nós estamos falando, né? E eu tenho um posicionamento bem reto, direcionado ao céu, com relação àquilo que eu penso, que eu vivo, a creio. Ela tem um relacionamento direto com Deus. Eu tento aplicar o mínimo possível que é humano, mas quando nós estamos ao vivo, nós autorizamos as pessoas a julgarem aquilo que a gente está falando. E é isso mesmo, tem que ser assim. Mas Sim. eu rompi com isso. Eu estava falando com o apóstolo Tiago Piccinini, que fez a live comigo na sexta-feira, a respeito disso. Eu rompi
com relação à minha preocupação, com relação ao meu medo de trazer o meu conhecimento junto com os meus amigos, como você está hoje comigo, declarado em rede social, e Deus ele está operando grandiosamente. Tenho Eu ficado creio, feliz, eu creio. sou felizardo por estar me permitindo ser usado por Deus dentro de uma live. O pessoal tá aí jogando um montão de informação. Henrique tá ao vivo, meu amigo Henrique, uma benção usado por Deus. Tá dizendo que nós somos dois, benção que você é church. A Cleca, ó, olha só, eu amo teu pastor, nos conhecemos. Você tá falando, Leandro é creano de coração. Meu Deus do céu. Vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração, né? Vocês sabem. Eu creio que é assim, Deus ele faz alianças, né? E as alianças que ele faz, ele tem propósitos sobre as alianças. E todas as igrejas que eu passo, a gente tem criado umas alianças bem, bem duradouras, né? E vocês moram no meu coração. Algumas igrejas moram no meu coração porque são igrejas no qual a gente não se prendeu às paredes, né? Nós saímos dela, criamos laços afetivos, né? Fora delas, e acredito que é por isso que estamos juntos, né? Sempre. Estamos sempre rindo, brincando, trocando informações, experiências, dificuldades que a gente passa, né? E eu, de repente, estou numa situação que preciso de uma ajuda, e de repente aparece o pastor Luciano, e aí a pastora Adriana, e vão embora, e aí daqui a pouco aparece eles, o Leandro me ajuda nisso, e a igreja pede, a gente clama, e esse é o propósito da igreja. Enquanto a igreja for uma unidade, independente de bandeira, né, independente de nome, mas quando for unidade, a gente vai conseguir vencer todos os propósitos de Deus. Verdade. É verdade. A gente brinca, fala, assim, só para descontrair um pouco, meu povo aí sabe aí o quanto eu tenho técnicas para poder conseguir falar em público. Ainda mais com toda... Eu preciso de técnica, não. Eu já tô, tarimbado, já faz parte da veia, já tá na veia, já tem jeito não, marcado pela promessa de falante. Ainda mais com todo embate, assim, para poder começar uma live. A gente está batendo papo para poder relaxar, mas está tudo bem, graças a Deus. O pessoal está entrando aí. Eu quero falar para você, querido, olha, tem um aviãozinho aí, bem baixo aí, onde você pode fazer seu comentário. Tem um aviãozinho, você vai enviar para todos os seus amigos. Não vou fazer aqui negócio de corrente de oração, não. Envie para seus amigos, você vai receber uma bênção. Não é isso não, irmão. Pelo amor de Deus. É profético o negócio. Você vai enviar o aviãozinho para ele poder abrir a live, para ele entrar ao vivo aí. Amém, queridos? Deixa eu começar aqui, Leandro. Vamos começar aí nosso bate-papo? Vamos. Hoje nós estamos ainda dentro da nossa mentoria de liderança. Hoje nós estamos falando do desafio do líder dentro da vida profissional. E eu quis te convidar. A gente está aí. Sua digníssima acabou de entrar. A minha digníssima entrou e logo após a digníssima entrou aí para ver a gente online. Vou falar para você, eu não sei agora, né? Mas eu já vi tanta gente entrando do meu trabalho, muita gente entrando. Eu já aproveitando aqui rapidamente, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, porque tudo tem acontecido porque tem um joelho que se dobra sobre a minha vida. Então, aproveitando, eu quero já de antemão aqui dizer que eu amo a minha esposa e que eu fiquei o dia inteiro na rua, então eu tenho que fazer alguma coisa também para mudar esse cenário. Mas foi por uma boa causa, eu estava fazendo a obra de Deus, ela sabe muito bem, mas eu louvo a Deus por isso. Lívia Ribeiro, qualquer coisa vai lá, vê lá, missionária, minha esposa, eu te amo, tá bom? Eu te amo. Mas vamos. Glória a Deus. Olha só. A minha tá online. Então, pastor Adriana, coração para você. Daqui a pouco ela fala aí alguma coisa. Ela entrou, eu vi que ela entrou. Aproveitando para poder lembrar, quarta-feira, às 22 horas, nossas lives vão ser sempre às 22 horas. Quarta-feira, nós estaremos falando aqui sobre Vivendo o Milagre.
Quem vai estar conosco aqui ao vivo vai ser a missionária Lívia, a senhora do meu digníssimo amigo Leandro. Ela vai estar aqui falando aqui do milagre que aconteceu na vida deles. Que, na verdade, o milagre que aconteceu não, o milagre que é o nosso amigo Dan. Ela Verdade. vai estar aqui comigo na quarta-feira, 22 horas, não perca. Amanhã, às 22 horas, eu estou com o pastor Marcos Vinícius. É um amigo de muitos anos. Ele vai estar aqui comigo amanhã também. Não lembro o título da live. Se ele estiver ao vivo, ele vai me pegar. Na quinta-feira, nós estamos falando a respeito do líder na vida de adoração, parte 2. Tivemos parte 1 quinta-feira da semana passada, pegou fogo, a live pegou fogo com meu amigo pastor Everton. Everton Emerenciano, foi uma bênção a live. E nós vamos estar na parte 2 agora, na quinta-feira. E na sexta-feira, finalizando a semana, vamos estar falando a respeito Vivendo o Milagre, parte 2, mas agora com o pastor Juninho Milagre, que é um amigo que Deus está me presenteando. Na verdade, eu conheci ele através do seu programa que você tem uma vez por mês no seu Facebook, Papo Reto Louvor, né? Eu conheci ele em uma dos seus eventos aí via Facebook, e eu contatei ele, falei com ele de coração muito grande, ele aceitou. Então, sexta-feira ele está comigo aqui na live. Amém? Então, já passei a programação da semana inteira para a gente estar aqui batendo o nosso papo. Amém? Vamos lá. Leandro, falando sobre a vida profissional, líder na vida profissional, uma pergunta clássica. Essa é clássica. A diferença entre chefe e líder? Meu amigo, assim, eu trabalho desde os meus 21 anos, né? A experiência que eu tenho profissional, ela nunca foi uma experiência no qual eu estou hoje, né? Hoje eu tenho uma experiência totalmente diferente. E eu hoje, agora no final da noite, agora antes da live, eu estava lembrando de algumas experiências que eu vivia, e dentro dessas experiências eu li um livro chamado O Monge e o Executivo. Esse livro ele é justamente sobre ser líder e ser chefe. Ele fala sobre poder e autoridade. Então, o que a gente consegue diferenciar sobre chefe e sobre liderança? Chefe, ele fala muito sobre poder. Ele impõe o seu desejo, né, de escolha. Olha, eu quero isso e você faz. Isso é poder. Né? Ele atribui uma tarefa e dentro dessa tarefa, ele automaticamente ele não mantém uma oportunidade da pessoa dar sua opinião, né? Não é democrático. Já o líder não. O líder ele já usa a sua democracia, ele usa uma autoridade, né? Jesus, trazendo do trabalho para Jesus, é isso aí. Jesus ele tem um poder, mas ele usa a autoridade que está nele. Por quê? Porque ele entende que a autoridade dele está atrelada a seu pai. Então, ele não pode dizer que ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade que está sobre o pai. Então, o pai, essa que é a condição na liderança do homem, né? Quando a gente chega num lugar onde há um império, aí tudo aquilo que é feito debaixo de poder. E você sabe muito bem que todo poder causa medo. Ele atrai medo. Por quê? Porque você fica com medo de não exercer a tarefa e automaticamente entrar a punição. Agora, quando você tem um líder, é diferente. O líder ele já faz totalmente diferente. O líder ele convoca as pessoas, joga a sua ideia, né, aquilo que ele pensou, por isso que existe a reunião, e aí ele automaticamente ele coloca para os seus liderados a oportunidade de opinar para melhorar a ideia. Ou talvez, se ele for bem subjetivo, se ele for aberto realmente, o coração aberto para essas informações, o que ele vai fazer? Ele automaticamente ele pode sair da ideia dele e comprar a ideia de outra pessoa. E eu, particularmente, já lidei com esses dois tipos de pessoas. Aquele que se torna chefe, né? Que ele, no início, ele era muito líder, e daqui a pouco, quando ele toma posse daquilo que ele
outorga, né, aquilo que ele vem, aí que é colocado, imposto para ele, aí fica muito difícil de você reconhecer a pessoa, o seu líder no chefe, né? Aí causa esse certo medo. Então, para mim, a diferença é toda essa. Você pega um chefe, coloca poder e o líder, você leva ele à autoridade, e aí a gente consegue colocar na balança. E vou falar mais, todo líder consegue mais resultado do que chefe. Com certeza. Falo para Com você, certeza. eu falo para você porque eu tenho hoje um chefe, né? Eu já tive vários, mas hoje eu tenho um chefe e ele é Eric, um amigo, homem humano, super humano, e ele usa essa autoridade. Ele vem, pergunta, ele deixa a gente desenvolver a nossa ideia, ele deixa a gente desenvolver a nossa faz o nosso intelecto trabalhar por uma condição nossa, gerando resultado, porque todo mundo quer resultado, tanto o chefe quanto o líder. Porém, o líder ele vai fazer você ser a própria máquina. Você vai gerar resultado sem uma cobrança. O chefe não. O chefe ele te dá e já está te cobrando isso. Então, essa dificuldade é o que eu estava até conversando com um amigo meu e eu falei o seguinte, que eu não quero ser um faraó. Não, eu não quero ser faraó. Faraó, quando sente que há um crescimento, o que ele faz? Ele bloqueia o crescimento. O chefe, quando a pessoa se sente chefe, ele se sente como faraó. Quem crescer, ele bloqueia ou então dispensa. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter problema. Né? Dois crescimentos lá não pode. Abraão e Ló não pode crescer junto. Agora, no reino dos céus, é totalmente diferente. Então, infelizmente, hoje a gente lida muito com líderes, né, que não tem essa visão de trazer a liderança, trazer seus liderados, né, não seus funcionários. Essa que é a diferença. Por isso que hoje a gente chama de colaboradores. Né? São pessoas que estão para colaborar com a melhoria. Por isso que existe melhoria contínua, por isso que existe a PDCA, diversas ferramentas, né? Sense Marketing, que eu acho que fala muito sobre isso, você vai entender um pouquinho mais do que eu, por estar na área administrativa. Fala muitas coisas assim. Você olha uma coisa diferente, uma coisa desconhecida e torna ela conhecida. Então, dentro dessas ferramentas que a gente tem, a gente no final vai ver o resultado. Fazendo o quê? Verificando tudo que a gente passou, todos os processos e etapas. Volto a dizer, eu hoje, se eu tenho um chefe, se eu tenho alguém que está sobre mim, no meu trabalho, eu consigo enxergar ele como um líder e não um chefe. Eu já tive chefe e foi muito difícil a adaptação. Eu tenho uma frase comigo, Leandro. Não sei se todos que nos acompanham sabem, mas eu sou profissional de RH, eu sou consultor de RH, aproveitando fazendo meu marketing pessoal, aproveitando um grande networking dos amigos do Leandro. Então, se quiser me contratar para poder fazer uma consultoria na sua empresa, tá aí. Hoje eu vi sexta-feira, eu vi uma situação que aconteceu com a Adrianinha, que eu fiquei impressionado. Eu falei assim para ela, sabe por que aconteceu isso nessa empresa? Falta de um RH. Ela olhou para minha cara e riu. Mas, voltando aqui, ó, eu fiz o marketing do meu trabalho. Se você quiser acompanhar também, Nunes RH Consultoria, tem aí o Instagram, você pode... Eu vivo fazendo comercial para as pessoas, agora eu vou fazer da minha empresa, né? Vai no Nunes RH Consultoria, você pode melhorar a sua empresa. Mas, voltando aqui para o nosso assunto principal, vamos lá. Tem uma frase, Leandro, que eu costumo repetir, que ela é muito interessante. Você falou aí algo que me engatilhou essa frase, não tinha nem anotado ela não, mas eu quero que você reflita, você que está nos ouvindo, reflita sobre isso. Quando eu dou ordem em alguém, eu produzo nela medo. Só que o medo, ele acaba. Sim. A Bíblia me dá respaldo para que eu entenda que o amor, ele jamais acaba. O respeito, ele é produzido por conta do amor. E o medo, ele é produzido por conta da autoridade. Vamos pensar na balança agora. O medo, ele não é amor. Então um dia ele acaba.
Sim. O respeito é produzido por amor. E o amor jamais acaba. Quando Verdade. você tem um chefe e um líder, o chefe ele vai produzir em você medo. Isso Só que o aí. medo acaba. O líder vai produzir em você amor, que vai produzir respeito. Ele vai te liderar com amor, que vai produzir respeito. O respeito ele jamais acaba. Sim, sim. Eu não preciso ter medo para que alguém exerça sua autoridade. E como eu gosto de polemizar, quero te fazer uma outra pergunta. Diga-me, E diga-me. quando eu tenho, dentro da liderança cristã, chefe não líder? Aí é um problema. Aí agora você está falando de liderança, né? Aí, meu pai, na cristã, meu amigo, posso trazer um pouquinho do papo reto para cá, se você me permitir? Posso? Pode, Posso. pode. Quer fazer comercial? Pode fazer. Não, no momento eu estou meio parado com as lives do Papo Reto, porque eu estou me preparando psicologicamente para o ano que vem. 2021, 2022 vai ser temas Hein? polêmicos Então, e eu mandei um, hein? tô ligado. Eu mandei ao vivo lá. Hein? Tem uns temas bem polêmicos aí que a gente vai Quiser mexer. quiser me chamar, eu falo. Assim, vamos lá. O problema de uma liderança, primeiro já começa sobre a condição de saber se ele está preparado para ser líder. Já está aí. Hoje, a liderança cristã, qualquer um é líder, né? O que está acontecendo hoje no nosso meio é que não há um preparo. As pessoas pulam etapas, pessoas não são curadas, líderes não curados, líderes não tratados, líderes que não passaram por etapas e chega a cadeira muito rápido, a tendência é perder a direção. Então, o que acontece? Ontem eu estava até justamente conversando isso com o meu pastor, um homem que tem 22 anos de ministério Madureira, né? Só ele ficou na Madureira 22 anos, tem 47 anos de cristão e a idade dele é 47 anos. Ele foi criado dentro da Assembleia de Deus Madureira, então ele tem uma raiz. Então, foi uma das coisas que as pessoas não entendem, porque que eu fiz mudar um pouco de ministério. Não pelo fato dos antigos não serem capacitados para serem meus líderes, mas, na verdade, eu precisava de alguém que me ensinasse a ser o que eu preciso ser. O problema é que hoje, como é que você vai falar de cura se você não foi curado? Como é que você vai mencionar, vai fazer um gabinete com um casal se você não é casado? Então, assim, volto a dizer, tá muito difícil de você dar credibilidade. Você entrar numa certa situação e você precisar de um conselho e a pessoa ela fazer totalmente o inverso daquilo que ela está dizendo. Não tem como. Então, essa liderança cristã hoje está tendo essa dificuldade. Mas ainda, como a gente costuma dizer, ainda existe alguns remanescentes, né? Pessoas que levam o evangelho a sério e que você consegue enxergar nele a liderança que você precisa ser. Porque hoje a gente é liderado, amanhã a gente passa a ser líder. Então você passa a ser líder diante daquilo que das suas experiências, você carrega as suas experiências, porém você acaba também recebendo uma direção para onde você vai. Eu entendo que existe vários tipos de liderança no nosso meio. Liderança administrativa, liderança, pessoas que dão aulas, né? Então, a Paulo fala justamente sobre isso, né? Jesus também fala sobre isso, sobre as questões de cada um ter o seu chamado, né? Mas para ser líder, eu acho que você tem que ter uma capacidade de entender primeiro quem é você, principalmente porque quando a gente fala de comunidade religiosa, a gente está falando de pessoas que querem entender por que elas estão passando por aquilo. Então, primeiro você tem que entender quem é você, para depois você passar a liderar outras pessoas. Se você não lidera você, se você não lidera seus sentimentos, se você não lidera seus pensamentos, se você não lidera a sua
capacidade de ouvir mais e falar menos, fica muito difícil de você conseguir ouvir alguém e discernir aquilo que você pode. Porque, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, nós estamos tendo um problema muito sério de líderes imaturos. Líderes imaturos. Já dormem membro e acorda já pastor. Já dorme membro, acorda missionário. E não passa um processo de preparação. Estava falando lá com as irmãs hoje lá na igreja, que Davi, ele para cada momento da vida dele, ele teve uma etapa. Ele não quebrou etapa. Ele foi pastor das ovelhas. Para pastor das ovelhas, ele guerreava contra urso e leão. Quando ele vai ao óleo, mesmo menino, ele tem uma etapa. A etapa dele qual era? A etapa dele foi Golias, mas já era rei. Depois de ser rei, ele já começa a coisa vai aumentando. Cada degrau você vai aumentando o nível de batalha. As pessoas não estão preparadas para o nível de batalha de pastor, já de guerrear contra urso e contra leão, já quer ser a pessoa lá em cima. Isso tem uma dificuldade muito grande de entendimento. Então, por isso, eu entendo que a questão da liderança, a questão da liderança hoje, no nosso meio, é que é muito mais fácil. O líder é o primeiro a meter a mão. O líder é o primeiro a meter a mão. Se ele não bota a mão e só o toga, vai cansar as ovelhas. Então ele está dizendo, se eu meter a mão, eu estou servindo de exemplo, eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, por exemplo, nós temos uma dificuldade, nós sabemos que estamos passando hoje por um processo com uma jovem, né? Eu conheço o processo de vocês e eu me incluo dentro desse processo porque eu tenho orado. Se o senhor não sobe o monte, se a sua esposa não sobe o monte, se vocês não fazem um relógio de oração e vocês não cumprem com isso, vai chegar uma hora que alguém vai dizer assim, para que eu vou fazer se eles não fazem? Então, o líder hoje, o líder tem que primeiro botar a mão. Se ele botar a mão e mostrar para os liderados que ele é o primeiro a puxar puxar a coisa para ele, todos vão chegar do seu lado. Neemias, quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele não entra falando, ele junta pessoas, que ele já conhecia e vão olhar a cidade, os muros como é que estavam, para depois eles criarem as estratégias e trabalharem em prol daquilo. Então, Neemias, ele mostra para a gente uma liderança de construção. A construção que ele vai fazer depende de pessoas, mas primeiro ele tem que saber como ele vai servir, como ele vai desenvolver o trabalho, porque qualquer um pode chegar e tomar frente e ele ficar ali à mercê. A gente não sabe da história de Neemias antes dele ser copeiro. Ele foi levado para essa cidade, ele foi levado para lá, como para servir o rei Artaxerxes. Então, volto a dizer, hoje nós... E engraçado que Artaxerxes está sendo mais líder do que muitos que estavam lá dentro de Jerusalém. Muitos que estavam lá dentro. Porque ele entende o semblante. Hoje tem líderes que passam perto de ovelha e está nem aí. A pessoa está destruída. E o que eu acho interessante é justamente isso. Que esse trabalho que você faz, além de desenvolver o trabalho secular, você fala justamente sobre você traz esse trabalho para dentro da igreja. Então, você falar que hoje nós temos mais chefes dentro dos ministérios do que líderes capacitados para que possa outorgar ideias e tarefas e regras que precisam para obreiros que eles não vão saber. Eu não posso colocar uma ideia para alguém que não está preparado para receber ela. Às vezes eu vou ter que dar papinha para ele. Outro, eu vou poder dar já um pouquinho de uma comida mais consistente. Não é que a gente está tratando com meninos. Na verdade, eu não posso dar comida para quem não sabe alimentar, não sabe mastigar. Então, eu vou acabar matando sufocado. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Agora, tem líderes que precisavam sentar para ouvir mais. Esse que é o grande problema. Não ouviu e agora já quer mandar. E dá esse problema. Aí se torna chefe. Entendeu? Faz o que eu estou falando. E aí, meu amigo, a tendência do ministério é não ter uma serventia muito boa. Eu, particularmente, volto a dizer, já tive chefes fora e já tive chefes dentro
da área religiosa, e hoje eu tenho um líder. E eu glorifico a Deus por isso. Líder no meu trabalho e líder na minha igreja. E ainda vou te falar mais. Tu acredita que o do meu trabalho, ele já falou comigo coisas que eu precisava ouvir dentro da minha igreja? Só para você ter uma ideia. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de rir, de brincar. E uma vez eu estava conversando com ele no meu trabalho e ele falou assim, olha, eu acho que nessa área aqui você tem que mudar um pouquinho. Líder, ele consegue extrair de você o teu melhor. E ele consegue, quando você enxerga ele como líder, ele vai chamar sua atenção e você não vai ficar triste. Por quê? Porque sabe que está fazendo para seu crescimento. Então, quando ele falou isso para mim, ele falou assim, por exemplo, lá na tua igreja você vai ser isso. E para você ser isso, você precisa mudar isso aqui. O que eu estou pedindo para você mudar aqui, você vai ter que mudar lá. E eu posso te dizer, ele é ateu. Então, uma pessoa de fora consegue enxergar o que os de dentro deveria fazer e não faz. Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho um mentor, né? Utilizando já a live aqui justamente para falar sobre isso. Hoje eu tenho um mentor na minha área secular, na minha área de trabalho, né? No meu desenvolvimento, dentro do meu trabalho, e tenho um mentor espiritual. Então fica tudo muito mais fácil. Tudo fica mais... Você consegue ter amadurecimento para enxergar as dificuldades e conseguir sair delas ileso. Essa que é isso que é gostoso de ter um líder nessas áreas, porque você consegue colocar balança. Todo líder gera balança e isso pesa muito, isso pesa demais. Sim, sim. Como eu estava falando, eu volto a dizer, antes da gente levantar essa questão, o grande problema é esse peso que, como líder, muitos não querem averiguar, não querem tomar cuidado. Isso agora eu estou falando tanto na área profissional, como é a live de hoje, né, voltado para lá o líder dentro da área profissional, como também espiritualmente dizendo. O amor que produz respeito e que aí jamais vai acabar, que é coisa do líder, e aquilo que é coisa do chefe, que é dar ordens, colocar medo, pavor, e lembrando que o que produz medo um dia parar de produzir. Quando para de produzir, não tem como ter respeito, porque um dia não teve amor. Sim. É muito mais fácil liderar. As pessoas pensam o contrário, mas é muito mais fácil liderar do que chefiar. Quando eu lidero, como você falou, eu junto para mim uma equipe, e equipe é a consciência de que estamos juntos. Sim. E estar junto é estar junto em todos os sentidos, em qualquer patamar de dentro daquele grupo. Independe se eu sou líder, se agora eu estou sendo liderado, independe se eu preciso estar à frente ou se eu posso, de repente, tá dando um auxílio, eu vou conseguir ter um grupo de pessoas que, por amor, façam aquilo que eu tenho como meta, como objetivo. Como a gente está falando do lado cristão também, a gente vê muita gente se dando mal, a gente vê muita gente não conseguindo dar prosseguimento à sua vida ministerial também, porque permite que esse ego do poder tome conta da sua vida. A gente estava falando, você estava falando, alguém aí levantou uma questão, eu não consegui prender aqui o comentário, mas estava falando a respeito disso. Você criar sacrilégios, né? Alguém falou sobre isso daí. Os sacrilégios, eles vêm por ideologias humanas e que às vezes fogem da sua própria conduta, mas como você exige, como você dá ordem que seja executado, você produz medo, e esse medo ele vai obrigando a pessoa a reproduzir aquilo sem aprender, até chegar o momento, até chegar a ideia
central de que eu posso ser livre, eu me desprendo desse medo, eu me desprendo desse sacrilégio. Eu entendo que isso é uma cultura humana, eu entendo que isso é um desejo humano, e aí o medo acaba. Quando o Sim. medo acaba, eu perdi um elo. Se eu perder um elo, a corrente não permanece. Assim, só para você entender. Quando eu comecei na área de segurança do trabalho, quero mandar um abraço aí pro Carlos Eduardo, que é um amigo meu que trabalhou comigo lá no VLT, na empresa lá, e a gente conversava muito sobre isso, né? Além dele ser um católico que praticante, né? Tem uma abertura muito grande, foi justamente ele que falou sobre o que você está falando agora, pastor. Na verdade, assim, eu quando comecei na segurança do trabalho, né, eu sou técnico de segurança do trabalho há já 13 anos. Quando eu comecei nessa área de segurança do trabalho, eu comecei como fiscal, né, da área da Petrobras. Então a gente sabe que para o cara alcançar esse potencial dentro da nossa área, ele precisa ou ter um QI, quem indica, ou então ter alguém, ou você ser capacitado e passar por um processo, né, e ser contratado. Então, na verdade, quando eu fui para a Petrobras, eu fui pelo QI. Eu trabalhava com homens, né, assim, eu fiscalizava encarregado de 30 a 40 anos. Então, quando eu fui trabalhar nessa área, eu achei que eu era todo poderoso. Não sabia nada, mas era todo poderoso. O crachá da Petrobras abria portas, né? Mas não abria o meu conhecimento. Essa que é a questão. Crachá de empresa importante abre portas, mas não abre conhecimento. Quando eu comecei a buscar isso, eu comecei a ver que esses caras iam me engolir. Eu tinha o poder, mas não exercia autoridade. Porque eu tinha um crachá que me dava poder, mas eu não exercia autoridade. Então, o que eu passei a fazer? Fui lá no técnico mais antigo, que era o nosso coordenador, e falei para ele, olha, meu amigo, você faz um favor para mim? Faz o seguinte, pega, me dá todos os procedimentos que rege a nossa obra, me dá, que eu vou ler todo o procedimento, vou dormir pouco, mas vou ler, vou entender o processo da obra, e dentro desse processo eu vou começar a enxergar os riscos. Porque quando eu chegar lá na frente, na execução de obra, eu vou ver que pessoas não estão executando como se deve e vai gerar risco, vai gerar acidente. Então, quando eu vejo que está saindo fora do processo, eu percebo que eu vou gerar risco e vou gerar acidente. Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a enxergar a obra minuciosamente. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, opa, isso aqui está errado. Eu já comecei automaticamente a entender a qualidade da obra, a qualidade do serviço, como era feito e as pessoas que geravam risco para isso. Porque cada encarregado na época tinha sua particularidade com a segurança. Uns executavam um pouco mais, outros executavam um pouco menos, e outros não faziam, queriam produzir. Então, dentro disso, eu comecei a ver que algumas pessoas produziam mais, mas se colocavam numa exposição de risco muito mais rápido, muito, muito pior. Então, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com essas pessoas, né? Então, teve um encarregado, ele é lá do Maranhão, era um cara totalmente grosso, um cara que vivia bêbado, um cara que chegava na empresa todo rasgado, todo sujo, ele não tomava banho, barbudo, aquela barba enorme, cabelo grande. O cara estava desgostoso da vida e produzia, tipo, 700 quilômetros 700 metros por dia, 800 metros, e o povo ali cobrando, porque obra tem que ter etapa de entrega, e isso era um problema sério para ele, e eu comecei a perceber isso. Beleza. E aí, toda vez que eu me colocava à disposição dele, eu via que faltava um pouco de respeito comigo, né? Aquilo que a gente estava falando. O chefe gerava um medo. Eu gerava medo nele, mas de tanto ele entender que o técnico de segurança não prestava para nada para ele, ele começou a tirar a credibilidade da nossa área, dentro da mente dele. E aí eu conversando, eu ouvindo uma conversa, automaticamente eu entendi que ele já tinha mais de 2 anos que ele não via a neta dele.
A primeira neta dele ele não viu nascer. Não presenciou, só por foto. Mandavam foto para ele. Durante 2 anos ele trabalhando direto, sem ter nenhuma folga para ir embora para casa. Aí eu peguei o carro, saí. É uma experiência até muito boa, porque dali para cá, como é que as coisas mudam, né? Eu saí, fui para lá no meu chefe, falei, ó, tô com um problema assim, 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 contei para ele. E o que precisa ser feito? Eu falei assim, na verdade ele era o líder. Eu falei assim, olha a pergunta que ele faz. Tá bom, e o que eu tenho a ver com isso? Aí eu falei assim, você tem. Porque uma pessoa resolvida psicologicamente, ela vai dobrar a sua produção. Então, com isso, eu posso fazer com que ele evite o acidente e produza mais. Só que agora ele vai saber as etapas que ele precisa fazer. Ele vai ter respeito pelas pessoas, ele vai ter respeito por ele mesmo e vai ter respeito por uma equipe. Ele vai saber conduzir a equipe de forma segura e vai te dar produção. Eu posso te provar, eu posso fazer uma luta aqui com você com relação a isso. E aí ele falou, então você passa essa ideia para o chefe. Descemos, fomos lá na contratada, no gerente geral da contratada, e eu falei, olha, fulano, a situação é essa, eu preciso liberar esse cara, deixar esse cara 14 dias fora. 14? Eu falei, 14 dias, tu vai perder produção agora, mas você vai ganhar lá na frente. Duvido, eu falei, tu quer fazer uma aposta comigo? Vambora. Então vambora. O que você quiser. Libera ele. Já pega, compra passagem, já manda ele embora. Pegaram ele, levaram embora. Enfim. Esse cara ficou 14 dias fora. Quando ele voltou, roupa nova, barba feita, cabelo cortado, sem cheiro de bebida e rindo pra todo mundo. Entendeu, cara? No almoço, eu cheguei no almoço. Quando eu cheguei no almoço, ele me chamou no canto, bota uma cadeira aqui pro técnico de segurança aqui do meu lado. E olha que eu nem era da empresa dele. Fiscalizava ele. Botou lá do lado dele e falou, mas agora você quer conversar comigo? Ele falou, não, eu quero te agradecer, porque eu fiquei sabendo que foi você que foi lá. E a partir de hoje, você pode ter certeza que aquele que não atender a sua solicitação, eu automaticamente estou expulsando da minha equipe. Então, o que é exercer isso? Isso é justamente isso. É você entender a dificuldade dessa pessoa e colocar para ela que ela pode mudar diante que você, até porque você entende o processo dela. Esse é o papel do líder. O papel do líder, ele não olha somente a execução de trabalho, ele olha primeiro a pessoa. A pessoa é mais importante no processo. Porque se é uma pessoa bem, feliz, equilibrada, uma pessoa que está automaticamente precisando, né, ou precisa de algo e você consegue entender ela e dar a ela o que ela precisa, automaticamente ela vai ficar ali produzindo por satisfação e não por obrigação. A satisfação vai fazer com que ela produza mais. Não, se eu não produzir agora, porque não fica aquela palavra escrita que é muito simples e chama-se gratidão. Aquela gratidão que vai fazer com que essa pessoa ela vai desenvolver o trabalho dela. Dentro desse desenvolvimento, ele vai conseguir produzir tudo mais. Dali para cá, passaram-se anos. Eu fui para o VLT em 2014, 2015, aí encontrei um camarada de novo. E aí falaram que eu estava com um técnico de segurança aqui, que o cara é ruim, mano. O cara é ruim, mal. Aqui ele bate em todo mundo, reclama com todo mundo. E aí ele grosso, né? Quem é esse cara? Eu quero saber, bota ele perto de mim que eu vou amassar ele. Aquela brincadeira de peão, né? Na hora, pastor, ele falou assim, você sabe quem é ele? Quem é ele? É o Leandro. Leandro, que era lá da obra do Abel. Cadê ele? Eu preciso dar um abraço para ver que fica, né? Então, quando me viu, eu almocei, não me chamava tudo. Assim, ele contava com saudade, eu pensei que eu nunca mais fosse lhe ver. Então, nessa hora, a gente começa a entender o potencial que o líder tem de extrair dele uma pessoa que talvez ele nem conheça. Olha, desceu fresquinho, desceu fresco isso aqui desceu fresco. Com certeza. Por isso que nós estamos vivendo hoje uma dificuldade de gerar novos líderes, porque pessoas que precisam gerar novos líderes não se conhecem. Você foi muito claro. Eu acho lindo quando a pessoa se conhece, porque você disse assim, eu tinha uma dificuldade imensa de falar em público, de expor isso aqui para mim,
Está sendo uma quebra de uma barreira. Eu estou derrubando muros. E quando derruba muros, para quando a pessoa tem que dificuldade não de linguagem, mas de se expor, né, essa dificuldade de colocar sua ideia em público, quando você tem essa dificuldade e você quebra isso, você gera muito mais coisa. Tenha muito mais coisa. Você começa a olhar para dentro e você diz, eu não sabia que eu tinha esse potencial. Sim, então, com certeza. É justamente isso. O líder hoje que entende isso vai extrair dele satisfatório do seu liderado e vai gerar nele, sabe? Ele vai querer dar o resultado. Eu vejo hoje lá, por exemplo, eu vejo nossa igreja hoje, quando eu chego lá, eu vejo uma igreja bonita. Claro que existe contratempos, normal, qualquer igreja é, mas eu vejo uma igreja, eu vejo lá no almoço que 2 ou 3 mulheres estão fazendo, mas tem um povo lá em volta, é porque se precisar de alguma coisa, tem alguém para estender a mão. Tem a nossa irmã que faz lá o bazar lá, que está lá fazendo sua arte, suas coisas artísticas. Tem outro que está mexendo lá, está tomando conta, né, de um negocinho aqui, outro tá fazendo almoço para ser vendido, outro está ajeitando um negócio no banner, outro. Quer dizer, ninguém está parado. Então, quando os líderes são exemplos e são os primeiros a meter a mão, eu duvido que não tem ninguém. Essa que é a questão. Você às vezes ganha a pessoa no fazer, sem falar. E ela automaticamente, você não vai precisar, ela vai enxergar e vai falar assim, não, vou fazer isso aqui vai ficar mais bonito. Então, essa que é a questão. Hoje nós temos essa dificuldade. Hoje geramos mais por medo do que por respeito. Sim. Existe uma máxima que eu costumo falar, que é o seguinte. Isso eu trouxe da vida profissional. Eu preciso liderar por exemplo. Isso. Liderar por exemplo. Isso é uma máxima que eu trouxe da vida profissional para dentro da CREIO. Né? Dentro da CREIO eu faço isso. Às vezes os irmãos... ontem, por exemplo, foi um dia atípico. Até porque a gente às vezes tem que usar a vara para poder corrigir. Então não tem como de onde fugir isso. Mas quando foi um dia atípico, eu dei uma chamadinha na igreja. Mas isso não é comum acontecer. Eu preciso, pelo meu exemplo, fazer com que alguém olhe para mim. Isso eu estou falando dentro da igreja, como líder, pastor, e também como RH, como gestor de RH, que já fui na minha vida. Olhar para mim e falar assim, eu amo fazer o que você faz. Eu tenho anseio em chegar na sua posição. Ou olhar para dentro de si mesmo, como eu tenho pessoas na igreja que falam, e pensar assim, não, eu chegar, chamar e falar, não, você é um líder em potencial e você vai alcançar, você vai ter discípulos e você vai alcançar essa questão de liderar pessoas, de ter discípulos. E a pessoa fala assim, não, eu não, porque eu não consigo ser igual ao Senhor. Entendeu? Por quê? Porque nós tentamos a todo instante liderar através do exemplo. Sim. E isso, cara, eu aprendi isso assim de forma muito tranquila. Eu não preciso dizer, na minha vida profissional, eu não preciso dizer que eu sou chefe. Sim. Eu não preciso mostrar que eu sou líder. Eu não preciso... existe um desenho, uma charge que explica muito bem isso. Um pato andando, uma pata andando, não lembro agora qual é o sexo, andando, e os patinhos todos indo atrás dele. Sim. É uma charge que ensina sobre liderança, por exemplo. Liderar, por exemplo. Por quê? Ele está andando, a pata está andando, e os seus patinhos estão simplesmente seguindo ela. O líder é da mesma forma. Eu faço, e você vem atrás fazendo porque me viu fazer. Tem pessoas que têm medo de perder a liderança enquanto ela não impõe, enquanto ela não mostra, enquanto ela não usa crachá, enquanto ela não dê ordem falando, eu sou. Porque eu sou,
você tem que fazer isso, porque eu sou, você tem que me respeitar porque eu sou. E a melhor coisa, cara, quem está me ouvindo, se você precisa dessa metanoia na sua vida, não perca tempo. A melhor coisa que existe é quando alguém olha para você e fala assim: eu quero ser igual a você. Isso aí. Eu quero fazer igual você faz. Ou até mesmo, como eu tenho discípulos lá na igreja que viram para mim e falam assim: pastor, eu não vou conseguir ser pastor, porque eu não sou igual a você. É uma forma de demonstrar a sua fraqueza, mas de você olhar para dentro de você e entender assim: não, eu preciso melhorar nisso, porque ele, o meu líder, também melhora nessas coisas. Porque ele, o meu líder, também faz isso. Porque ele, o meu líder, faz desse jeito. Rapaz, e é bobeira. É coisa de gente bobo. Ficar pensando que, não, eu preciso. Não, se eu me rebaixar a esse nível, não vão me respeitar porque eu sou líder. Eu tenho uma menina que trabalhou comigo em uma empresa que eu fiz gestão, que eu virei para ela no dia que eu precisei fazer. Tem um amigo que falou comigo, sabe, pastor Gustavo? Evangelista Gustavo? Rapaz, acho que ele mora em Brasília. Evangelista Gustavo, é você? Saudade também, meu amigo. Deus te abençoe. Deve ter tipo 12, 14 anos que eu não vejo esse rapaz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas vamos lá. Eu até perdi aqui que eu li ele. É ele mesmo. Deus abençoe. Mas voltando aqui ao assunto que eu estava falando, quando a pessoa olha para você e ela fala assim: não, cara, eu quero ser igual a ele. Isso é a melhor coisa que existe. Não, eu não preciso demonstrar. Lembra que eu estava falando, né? Peguei aqui o fio da meada. Uma menina que trabalhou comigo numa das empresas que eu fiz gestão, e quando eu fui fazer quando eu fui fazer o relatório, ela estava dentro dos 3 meses de experiência. Quando eu fui fazer o relatório dela, eu falei assim: você respira RH. Ela falou para mim: não, que isso, aquela, por quê? Ela era de um outro setor. E ela recebeu promoção e ela foi para dentro do RH. E quando eu entrei para fazer a gestão da empresa, ela tinha acabado de assumir o cargo. Só que ela estava dentro do período de experiência e aí eu aproveitei pegando praticamente o período dela todo de experiência e pude relatar isso. E quando eu fui relatar, eu disse: olha, você respira RH. Ela: que isso? Tipo assim, cara, eu fico vendo você e eu tenho muita coisa para poder aprender com você. Tem certeza que eu respiro RH? Eu falei: não, você respira RH. Existe isso dentro de você. Porque reconhecer na pessoa que a pessoa olhou para você e repetiu o que você está fazendo, entendeu? Sim. Isso é a melhor coisa que existe. Eu não preciso dizer: olha, eu mando em você e por isso eu te dou ordem e você obedece. Não preciso disso. Quando eu faço, quando eu vivo por exemplo, eu faço porque alguém vai olhar para mim, alguém vai gostar do que eu estou fazendo, alguém vai ver liderança em mim e vai duplicar o que eu estou fazendo. É por isso que na nossa igreja nós utilizamos o modelo celular e eu gosto muito desse modelo. Falando agora a respeito de igreja, eu gosto muito desse modelo celular, porque no modelo celular, e aí não me importa se A erra, se B erra, eu tento não errar. Essa é a máxima que eu levo, eu tento não errar. Eu vejo o modelo de Jesus, eu discipulo como Jesus, meu discípulo olha o modelo de Jesus em mim e ele quer discipular como Jesus discipula, porque ele recebeu de mim aquilo que eu imitei de Jesus. Porque Sim. nós somos cristãos. E por sermos cristãos, nós somos pequenos cristos. Aí eu sempre repito isso. Nós não somos pequenos cristos porque nós somos um Deus pequeno. Não, não é isso. É porque eu copio o modelo de Jesus. Como eu copio o modelo de Jesus, eu possibilito a quem recebe esse ensinamento de mim a copiar o modelo de Jesus porque olha isso em mim. E ele replica isso. É por isso que a gente fala que tem discípulos, porque a pessoa está simplesmente repetindo o aprendizado, está aprendendo comigo para poder repetir o aprendizado com uma outra pessoa. E isso é a melhor coisa que existe. É bobeira eu querer dar ordem, é bobeira eu querer ser imaturo, como você falou. Existe sim muita imaturidade na liderança, porque a pessoa cresce
ou melhor, a pessoa não cresce, a pessoa ela fica mais alta, ela sobe um degrau a mais, sem aprender o porquê que ela subiu, e aí ela exerce a chefia ao invés de liderança. Ó, só para você entender que Jesus ele mostra para gente um verdadeiro líder que ele é. Jesus, quando os fariseus perguntam a ele, diz assim: Você é o Messias? A mulher samaritana fala para ele: Você é o Messias? Algumas pessoas falam para ele: Você é o Messias? Você é Jesus? Pilatos, Herodes falam, questionam ele, né? Dizendo se ele é o Messias. Então, quando isso acontece, ele diz assim: Tu dizes. Ele, em momento nenhum, diz assim: Sou eu mesmo. Vim para fazer o que você não faz. Não, não. Ele fala isso. Para você ver, em João 13, Jesus ele desce na hora da refeição, ele desce para lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro, mais, né, Simão mais audacioso, né, como sempre, ele abre a boca e diz assim: já que é para lavar, lava o corpo inteiro, né? Então, e Jesus ele tem essa condição de dizer para ele o seguinte: antes de você se tornar um líder, estende a mão. Isso que você falou para a pessoa que estava com você é muito lindo, porque você disse para ela o seguinte: eu estou falando para você que você respira o que eu faço, mas é porque eu estou vendo em você o resultado de quem eu sou. Sim. Então, ela vai fazer o seguinte: ela agora também vai passar aquilo que ela aprendeu com você. Ela amanhã vai ser uma líder, e quando ela se tornar líder, ela vai dizer: não, mas você, caramba, você é muito boa. Ela vai dizer assim: poxa, eu tive um professor muito bom. Então, essa que é a condição. A gente não se vangloria, né? A gente faz isso porque a gente extraiu de alguém algo bom. Quando eu entrei no VLT, né, na área profissional agora, quando eu entrei no VLT, eu entrei o único técnico que existia e eu fiscalizava as obras, né? E eu tive 28 pessoas sendo debaixo da minha supervisão, além da empresa que fazia parte de fiscalização. Então eu estava no topo, na pirâmide eu era o topo. E ali eu fiscalizava, além de fiscalizar a parte, né, da empresa que fazia a fiscalização, eu fiscalizava a fiscalização e fiscalizava a obra, os técnicos da obra. Então a responsabilidade era uma pirâmide e era muito grande. Porém, quando eu, com um ano de fiscalização ali na obra, eu fui contratado para trabalhar na obra. Em um ano eles me chamaram para operação. Hoje eu tenho 7 anos de empresa. Estou passando por essa crise. Estou há 7 anos na empresa. Eu era supervisor, não tinha o nome, né? Não tinha um cargo escrito, a descrição do cargo, supervisor de SMS, supervisor de SSMA, não tinha nada disso. Mas a minha posição me dava essa garantia de ser alguém que tinha uma posição diante dos outros. Só que quando eu venho para a operação, eu venho como técnico. Então eu entendo que quando eu cheguei na operação já tinha uma pessoa que já era o meu chefe. Eu poderia muito bem entrar no embate com ele, mas eu entendi que aquele momento, quando eu estou indo para a operação, eu estou indo para aprender. Porque uma coisa eu passei 12, 13 anos, perdão, eu passei 6 anos sendo o chefe, mas dentro daquilo que eu conheci. Quando eu vou para uma área que eu não conheço, eu preciso de alguém para me ensinar. Então foi justamente isso que aconteceu comigo. Justamente isso que aconteceu. Eu saí da posição que eu deveria, né? Eu tive que botar isso na minha mente. E eu fui debaixo de alguém que eu já conhecia e que eu sabia que podia me dar resultado. E vou falar mais. Todas as vezes que precisava de alguém para ensinar alguma coisa, o meu chefe, esse meu líder, me chamava. Então, por quê? Porque eu já sabia do processo.
dali para diante, eu sabia do que tinha acontecido para trás, mas dali para diante eu tinha que colar nele para entender. E depois logo foi muito fácil. Então hoje, da minha equipe, eu sou mais antigo. Eu vi mudar 3 equipes. Eu vi mudar 3 chefes, 3 lideranças, 3 equipes já mudaram. Eu estou vivendo essa liderança, eu estou vivendo uma nova liderança. E essa liderança eu tenho prazer de ser liderado por ele, porque ele me cobra com respeito. E esse respeito gera isso. Então, o que está acontecendo hoje é justamente isso. Voltando para a nossa realidade, trazendo para dentro da igreja, se eu não sou líder naquilo que eu dou de testemunho, eu não posso ser um líder. Eles não vão me enxergar como líder. Ontem eu estava pregando justamente isso na minha igreja, que eu falava sobre Ruth. Quando ela pega no capítulo, ela vai dizer assim, no capítulo 16, ela vai dizer assim, ó, não me enches para que eu não te abandone, e nem deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que eu pousarei, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, nem separará de ti. Então ela está dizendo o seguinte, olha, eu já perdi tudo mesmo, eu não tenho nada, mas uma coisa eu aprendi, a enxergar você como minha líder. Você me ensinou, eu não falava, mas eu observava. Então, o exemplo carrega. O exemplo traz pessoas para o seu lado. Por quê? Porque você sendo exemplo para elas, elas provavelmente um dia elas vão dizer assim, poxa, se eu tiver como Eliseu já falou para Elias, eu só quero que tenha a porção dobrada do teu espírito. Então é isso. Se a gente levar isso para o nosso trabalho, hoje eu quero ter porção dobrada do meu líder. Eu quero ter porção dobrada do meu líder no meu trabalho. Por quê? Porque além dele ter conhecimento, ele sabe retirar de mim o meu melhor. Isso aí. É justamente isso. E foi isso que você falou para a menina. Foi justamente isso que você falou para essa menina, né? Eu estou me enxergando em você. Ela vai dizer a mesma coisa, eu estou me enxergando em você. Então, você não vai mais... Ela sabe do que ela tem para fazer? Tem, ela sabe da tarefa dela. Tudo é dividido. Dentro do RH, tudo é dividido. Você vai mexer com ponto, outro vai mexer com vale alimentação, outro vai mexer com vale refeição, outro vai mexer com vale transporte, outro vai fazer a responsabilidade maior de uma folha salarial, você vai dar para alguém que tem mais experiência e que você confia mais, que erra menos, né? Então isso é muito importante, porque você vai gerar no bolso e estresse pro RH. Então, automaticamente, há uma divisão dentro do processo que a gente precisa saber quem é que a gente vai colocar no lugar certo. Não é somente você chegar, juntar pessoas e falar, faça isso, não. Você tem que saber extrair dela qual é o local que ela precisa estar. Por isso que hoje, dentro da nossa igreja, tem muitos presbíteros que, quando são levados a pastores, não conseguem desenvolver um bom trabalho. Por isso que existem muitos diáconos sendo levantados consagrados a presbíteros, que hoje não conseguem desenvolver um bom trabalho. Mas por quê? Porque eles nasceram para exercer aquela função. E não é porque eles têm obrigação, você tem obrigação de entender esse feeling. Esse feeling tem que estar. Você tem que ter esse feeling para entender o chamado, você tem que ter esse feeling para entender o colaborador. Se ele está apto, você pode levantar. Ele é muito bom naquilo que ele faz, mas quando você bota ele como líder, ele decai, é uma decadência, a equipe não gera mais resultado, não faz com excelência, tem perda de produtividade, tem perda de material. E aí quando você vê, fala assim, rapaz, o cara era exemplo, o meu melhor funcionário, o cara era o meu melhor obreiro, e agora eu estou vendo que ele não consegue desenvolver esse trabalho. Mas por quê? Justamente por causa disso. Porque o líder não conseguiu observar que ele, na função dele, ele é melhor. Mas se botar em outro, vai acabar com ele. É justamente isso. Verdade. Meu amigo, tá muito bom o nosso bate-papo. O pessoal interagiu bastante aí.
Mas estou até percebendo que o pessoal está saindo aí porque já são 11h30 da noite. Eita, meu pai. Então acho que a gente vai ter que fazer live parte 2 aí. Vambora. Top? Partiu. Partiu. Vamos fazer nossas considerações finais aí para a gente poder dar tchau pro pessoal. Só lembrando o pessoal, a gente está fazendo essa mentoria para liderança. Essa semana a gente está repleta aí. Amanhã, pastor Marcos Vinícius. Quarta-feira, missionária Lívia. Quinta-feira, pastor Everton. Ele até entrou aí, falou aí conosco. Na sexta-feira, pastor Juninho Milagre. Vamos estar falando aí essa semana a respeito de liderança em alguns aspectos e 2 vezes a gente vai dar uma paradinha para poder falar sobre milagre, viver o milagre, tá bom? E assim a gente faz aí a nossa semana, a nossa semana de live, tá bom? Vamos aí, consideração final para a gente dar tchau. Vamos. Eu só quero deixar aqui para vocês o seguinte. Sempre quando eu falo sobre e eu penso isso, é o que está na minha mente. Sempre quando eu estou conversando, eu costumo dizer assim, ó, e falo de habilidades. Então, todo líder que motiva e valoriza habilidades individuais tem resultado coletivo. É importante, né? A gente entender. Trair, valorizar, motivar, traz resultado. É por isso que igrejas hoje crescem de maneiras que empresas estão diminuindo uma condição de o objetivo colaborador pode funcionar. Ainda estamos num papel de funcionário. Ele não pode ser colaborador. Então, eu quero agradecer a Deus, a você, nesse papo tão mas eu quero agradecer a você pelo convite, que eu estou completamente ligado, na minha sintonia, com essa força, pastor, posso te usar poderosamente, alcançadas pelo e que gere você também, né? Multiplique as ideias aí que precisam. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado por reconhecer, principalmente por me reconhecer como líder. Porque uma mentoria para líder, eu vou te chamar, porque você tem sentido. E eu agradeço a você por isso. Um abraço. Deus te abençoe. Com certeza. Na verdade, eu que fico lisonjeado aí pela presença, a gente só teve amigos de peso aí para poder falar conosco. Tivemos aí uma sessão aí de 2 semanas já. Essa já é a terceira semana que a gente está fazendo essa mentoria e pessoas muito coração aberto para poder ensinar, para poder trazer ensinamento. Trouxe muito ensinamento para a gente. O pessoal da igreja, com o pessoal que eu mais tenho contato, falando comigo, conversando a respeito de como tem sido bênção. E eu fico lisonjeado, na verdade, de poder ter vocês conosco aqui conversando, batendo papo. E eu quero finalizar deixando uma frase que eu ouvi de um líder que eu tive uma vez, empresarial, que ele falou assim, ele é líder empresarial, cristão, e ele falou comigo da forma cristocêntrica da coisa, né? Ele explicou assim, olha, nós somos o bisturi e Deus é o médico que opera as pessoas através da nossa vida. Da mesma forma como o médico sozinho ele não faz nada, da mesma forma o bisturi não faz nada sozinho, claro. Não estou levando isso a Deus, Deus é todo poderoso. Só para que a gente entenda. A gente precisa ser o bisturi na mão do médico. Para que a gente seja usado para poder fazer a operação, para poder fazer a bênção, para poder fazer a cura necessária na vida de outras pessoas. Isso dentro da sua empresa, isso dentro do local onde você trabalha, isso dentro da faculdade, da escola, dentro de casa, dentro da igreja. Precisamos sempre ser um bisturi para poder auxiliar
o outro a crescer. Ok? Tamo junto, meu pastor. Obrigado aí. Uma boa noite de sono, shalom aí a todos que ficaram aí conosco até agora. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram e tá indo direto pro YouTube da igreja. Igreja Apostólica CRE. Vai lá, curte, comenta lá. Eu creio. Eu creio. Hashtag creio. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por participar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite.